Gente, o ditado popular diz, né, que Deus ajuda quem cedo madruga. Tá implícita aí a ideia de disciplina, de consistência. E eu queria aproveitar essa temporada virginiana que fala disso para a gente fazer algumas reflexões antes de dividir com vocês o vídeo da jornada de setembro, que fala dessa temporada incrível, como todas as outras, a gente ama todos os signos. Então seja bem-vindo para a gente falar disso. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho. Se você está de volta, sempre uma honra ter você por aqui. Bora falar de alguns atributos dessa temporada? Quando a gente tem o Sol passando por um signo, como a gente está dizendo da temporada virginiana, é porque o Sol está passando e iluminando os atributos virginianos para todos nós. E também convidar você a olhar que área de experiência no seu mapa astrológico está ali passando o signo de Virgem, que ali está recebendo o Sol, recebendo essa oportunidade da gente pensar as características desse signo. Bora lá junto para a gente pensar, primeiro de tudo, o que você gostaria de mudar na sua rotina? Falar de hábito, que é um tema virginiano, o tema das miudezas, né, das miudezas da vida, que Virgem vai compondo essa engrenagem, né, que dá no todo, que é o signo oposto, Peixes. Então é uma oportunidade para a gente pensar o que você quer eliminar da sua rotina, que não serve mais, e o que você quer incluir na sua rotina, que faz tempo que você quer incluir, um novo hábito, algo saudável, já que a gente está falando de Virgem como um gerenciamento de bem-estar. Virgem, análogo, não igual, mas análogo à casa 6, fala desse gerenciamento do bem-estar, fala dos pequenos hábitos. E aí eu quero chamar a atenção de que o que a gente faz repetidamente, a nossa rotina tão mal compreendida, é o nosso pequeno grande templo. Se Virgem, se Peixes, o signo oposto, fala de fé e espiritualidade, é o templo, a religião por si, né, a espiritualidade em si mesma. Em Virgem, a gente tem o templo cotidiano, que é em função das coisas que se repetem, que a gente coloca ali todo dia, que vai para uma somatória do que a gente é, do que a gente vive. Então, se de alguma forma você precisa alterar algo, e eu acho que todos nós, de alguma maneira, precisamos ou queremos alterar coisas sempre na nossa rotina, o que é isso que você quer incluir ou tirar, que essa temporada virginiana com certeza pode ajudar você a fazer e a refletir sobre isso. Virgem é o que a gente coloca em prática, o aprendizado que a gente coloca em prática, que a gente operacionaliza, que a gente dá uma função, uma produtividade àquilo. E aí eu trago meu amado Khalil Gibran, o profeta, que coloca duas frases lindas sobre o trabalho. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Como você quer gastar o seu tempo? Como você quer gastar a sua rotina? O trabalho é o amor feito visível. Bom, eu costumo brincar e falar para os meus filhos que tem dois jeitos da gente fazer as coisas, com ou sem amor. A gente escolhe qualquer coisa, desde as tarefas cotidianas, que essas miudezas de tarefa que muitas vezes a gente reclama e sem as quais a gente não tem saúde, e eu acho isso genial na astrologia, a área da saúde, associada ao signo de Virgem, associada à casa 6, é a mesma área do cotidiano, das tarefas que a gente tem que fazer, né? Levanta, escova o dente, esse hábito de higiene, que é outro atributo virginiano, é um hábito de saúde. Todas as diferentes tarefas que a gente tem que cumprir para a engrenagem da nossa vida funcionar, é um hábito, é um cotidiano que está associado a esse signo, e um dos signos de trabalho, né? A tríade de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, fala do trabalho. Touro fala da materialização, do concreto, dos recursos. Em Virgem, a gente coloca esse trabalho, esse método em movimento. A gente cria um método para aquilo ficar produtivo. Em Capricórnio, a gente ambiciona um lugar, uma escalada social. Então, a gente está falando dessa tríade de terra e eu acho que a gente está vivendo um grande drama de questões de trabalho no mundo. Isso é tema para um outro vídeo, desde lá Saturno, Plutão na pandemia, e até agora a gente tentando achar um lugar, uma grande crise de trabalho para a gente pensar. Me conta aqui nos comentários se você se vê por aí. Mas o que cabe a nós nessa rotina cotidiana colocar de verdade, de poesia, de amor, para que a gente possa fazer essa engrenagem virar e ajudar outras pessoas e entrar em outros atributos virginianos que a gente vai falar aqui.
o discernimento. Coloquei aí o joio e o trigo, a separação do joio e do trigo, separar o que serve do que não serve. E aí deixo uma outra pergunta para essa temporada. O que você pode faxinar, ver que não serve mais, eliminar, doar, circular? Né? O que não tem mais serventia? Como separar e criar esse contraste e usar aí a análise crítica do Virgem para a gente conseguir esmiuçar isso, conseguir criar esse contraste que essa iluminação solar pode ajudar muito a gente a fazer. Precisamos muito desse discernimento. A ordem, a tal da ordem, o perfeccionismo, que a gente ouve tanto falar, né, nos manuais de astrologia com relação à Virgem, a gente aproveitar esse movimento de ordem, porém também aí eu vou provocar vocês e a gente pensar como a gente lida com a desordem, com o caos, do qual Virgem tem medo do caos. Por isso, separar e ordenar. Como a gente lida com uma dose de caos, uma dose de possibilidade de erro, que é outra baixa tolerância do signo de Virgem, a gente vai ver como uma lista de sombra. Como a gente lida com o erro da experimentação, para que a gente possa viver as experiências e aprender mais, né? Criar os métodos, mas não enrijecê-los. Né, criar ordem, mas não ter, já que a vida é sempre um pouco caótica e um pouco desorganizada na medida que está sempre em constante impermanência. A gente está falando aqui sempre, quando a gente fala do céu, das suas impermanências constantes nas quais a gente tem que navegar. Certo? Vamos ver um pouquinho então luz e sombra para a gente pensar? Signo de terra, modalidade mutável, Virgem, regido por Mercúrio, o Mercúrio analítico. Outro insight para a gente, no corpo, rege o intestino delgado, que é o intestino inteligente, que separa de novo o que serve do que não serve. Deixa para a gente os nutrientes e elimina aquilo que não serve mais para não intoxicar. Esse lado de tirar o que é tóxico do que não é tóxico, fazer essa separação. Poxa, a gente precisa colocar em prática, né? Depois da temporada leonina, que cria, que expande, aí é hora de Virgem falar, tá bom, mas como a gente operacionaliza, como que a gente cria uma produtividade, efetividade nisso, como a gente analisa o que foi criado ali em Leão. No lado luz, então, a gente analisar de uma forma crítica e construtiva para nós, discernimento, separar, fazer essa separação do que serve e do que não serve, colocar ordem. De repente você quer faxinar, limpar aquele seu quartinho, eliminar aquela gaveta que está ali emperrada com coisas que não servem mais. Quem nunca sentiu aquele alívio de fazer aquela faxina e se sentir por dentro melhor? Um método, já que a gente está falando dessas crises de trabalho, como você pode de repente criar um outro mecanismo, um outro método, um outro jeito de fazer as coisas? Eu estou sempre repensando, por exemplo, como atender, como melhorar a comunicação, como falar aqui com vocês, como criar vídeos diferentes. O que é isso no seu trabalho? Me conta aqui. O que você pode criar de métodos naquilo que você faz que cria um ajuste ali, né? Tentar um caminho diferente, uma forma de desenvolver diferente, aprender novas ferramentas, se conectar, né? Esse aprendizado do como fazer. Versatilidade, a versatilidade virginiana que tenta entender as diferentes partes, né? Virgem parte, Peixes o todo. E também Virgem faz um aspecto de tensão com Sagitário, porque Virgem dá um zoom no detalhe, e aí o perigo é a gente perder a noção de perspectiva do grande, que é Sagitário. Curiosamente, tanto Sagitário quanto Peixes, regido e corregido por Júpiter, o que engrandece. Então, Virgem está ali nos detalhes, o microscópio, e aí talvez Sagitário e Peixe estão no telescópio, estão vendo a coisa em síntese ampla, mas sem se esmiuçar dos detalhes virginianos, a gente não tem que fazer essas tarefas, tem que separar isso. E essa é a habilidade virginiana que a gente pode tomar vantagem agora, entender como essas peças se organizam dentro desse todo, dentro desse coletivo. Sentir-se útil do Virgem e aí cuidar do excesso disso para não escorregar numa subserviência, para não deixar de legitimar o próprio valor que está ligado com a outra característica que é tão nobre no ser humano, para mim talvez a mais nobre, que é a humildade. Então a gente aprender com esse signo de ser humilde, sem ser subserviente,
né, a modéstia que abarca, a modéstia que inclui, a modéstia que se sente igual a todo mundo, que isso é maravilhoso nesse eixo Virgem e Peixes. E, por outro lado, não deixar de legitimar os seus talentos, né? Então, fazer esses paralelos. A pureza dessa segregação, né? Quando a gente separa o que serve do que não serve, a gente entra mais em contato, o que Virgem faz muito bem, com essa pureza de detalhes, de informação, de significado, de serventia, de produtividade, né? E limpar e trazer esse lado da saúde e do bem-estar, que está associado com o signo também. No lado sombra, então, o perfeccionismo, que a gente falou desse zoom, a autocrítica, deixar um espaço para o erro, né? O senso crítico é tão alto e talvez a tolerância para o erro seja baixa no arquétipo Virgem. E agora a temporada está falando sobre isso. Pode estar ligado com uma inibição, com excesso de racionalidade. Olhamos, né? Vamos cuidar desse lado sombra. Então, o excesso da crítica e lembrar que todos nós erramos e aprender e entrar em contato com o erro no sentido de nos humanizar, de trazer o nosso lado sombra e luz estão ligados, né? O erro não é o final do mundo, esse medo do fracasso e do caos. Os signos de terra, de alguma forma, têm essa sombra do fracasso por estarem no concreto, né? No mundo concreto. Touro, como recebe, né, os recursos, como administra os recursos, o medo da escassez. Em Virgem, esse medo da desordem, do caos. E em Capricórnio, o lado do receio da não ascensão social. Então, isso é algo para a gente cuidar e aproveitar, abusar. Então, só um lembrete de tudo que a gente falou. O que você quer soltar? O que dentro dessa limpeza de que serve e não serve é o momento de soltar agora? E o que você quer incorporar dentro dessa segregação toda? Falta o que na rotina? Falta o que nas tarefas repetidas? O que você quer repetir para chegar numa consistência futura, construída, tijolinho por tijolinho, minuto a minuto? A gente é uma somatória daquilo que a gente faz todo dia. A rotina é o nosso pequeno, grande templo. Humildade, somos todos um, estamos todos conectados. A faxina, vamos faxinar dentro, fora, né? E que novos métodos você gostaria de testar? Como a gente pode aproveitar essa temporada para aproveitar esses insights virginianos a nosso favor? Me conta aqui o que veio para você de insight, onde você tem Virgem, que área está iluminando aí. E quis fazer essa introdução antes da gente falar da jornada. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, seja muito bem-vindo. Para a gente falar da jornada de setembro, então, e entender como essa temporada virginiana, o que ela toca dentro do céu de setembro, para a gente ir pensando como a gente constrói junto com o universo, que todo e qualquer aspecto sirva como aprendizado para a gente. A gente está sempre criando junto com o universo, sempre aproveitando esses insights, mesmo as tensões, como um motor na nossa vida. Beijo enorme, fica com Deus, aproveite de montão a temporada virginiana. Até o próximo vídeo.